Isso aqui é a curva de hospitalização de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. E por mais que a Covid seja menos letal, seja menos importante do que ela era há 2 anos atrás, ela ainda é muito maior do que a média das síndromes respiratórias, das doenças que causam síndrome respiratória da história. Então, antes de 2019, a gente produzia esse gráfico aqui, que tem essa sombra amarela, laranja, tá vendo aqui? Isso aqui era mais ou menos o ano epidêmico, ficava um pouquinho acima do laranja aqui. A gente teve uma mega epidemia, a gente está vivendo uma epidemia, a Covid não é uma endemia, está longe de ser uma endemia. Se a gente tratar a Covid como endemia agora, a gente está falando de 500 óbitos por dia de uma doença que tem vacina, pô. Então não dá para tratar como endemia. Vamos dar uma olhada então em como que o carnaval impactou na pandemia brasileira aqui, né? Na pandemia brasileira, na Covid no Brasil, tá? O carnaval é? Carnaval é um evento não só de aumento de mobilidade extremo, só não é mais alto a mobilidade no carnaval do que ela é no fim do ano, nas festas de fim de ano, tá? A mobilidade nessas festas de fim de ano, ela é muito alta porque as pessoas viajam muito longe para poder encontrar familiares, elas encontram, fazem reuniões familiares, tem muita troca de microbiota, assim, microbiota, o que que é? É micro-organismos que convivem com o seu corpo, então é pico de doença infecciosa no fim do ano mesmo, porque as pessoas que não tinham contato, que vivem em locais diferentes, se encontram, e carnaval é o segundo momento em que tem essa troca. E além disso, no carnaval a gente sabe muito bem que existem muitas doenças infecciosas que são transmitidas. Infecções sexualmente transmissíveis, infelizmente, HIV, né, sífilis, gonorreia, mononucleose, que tem vídeo aqui no canal, que inclusive foi associada a casos de esclerose múltipla. É bastante importante essa notícia aí. E doenças infecciosas do trato respiratório, porque as pessoas, elas entram em contato direto no beijo, na respiração, no contato humano ali, né? O carnaval, então, esse ano foi uma loucura. E a gente pode ver, com base nesse gráfico aqui, ó, que traz os parques, tá bom? Aqui é uma união dos estados. Aqui os dados são da rede análise da rede análise Covid, trazidos aqui pelo Isaac Schwartzalpt e do Marcelo Bragatti. O painel, deixei o link aí na descrição para vocês conferirem por si mesmos, tá? Por vocês mesmos. E aqui em parques ele representa a mobilidade em ambientes abertos, ambientes de lazer, tá bom? Então, ambientes que não são necessariamente parques, mas as ruas estão representadas aqui em parques. E o que acontece no carnaval? Apareceu os dados aqui, ó. A gente tem um pico de mobilidade, uma redução dos locais de trabalho, redução do transporte público, redução do comércio, redução de mercados e farmácias, aumento de residências por causa dos feriados, mas é um aumento muito discreto, e a população vai mesmo para a rua, beleza? Então a gente vê esse mesmo pico acontecendo aqui no ano passado, no ano de 2020, né, pré-pandemia, e a gente tem esse fenômeno acontecendo de novo. A mobilidade, então, hoje, superou muito o que era o zero, né, o considerado zero. A gente ficou sempre abaixo da mobilidade pré-pandemia, e agora a gente voltou ao normal. Então, esse gráfico aqui, que talvez esteja pequenininho aí, mas ele mostra essa subida drástica aqui, mostra de novo a volta ao normal, apesar o fim social da Covid, beleza? E o que isso causou nas curvas de casos? A gente já começa a ver estagnação da queda, então as quedas, principalmente de mortes e casos, já mostram estagnação. A curva de mortes é mais preocupante para mim porque ela mostra um leve aumento, tá, na média móvel, e esse leve aumento é um atraso de dados que deveriam ter entrado já há algum tempo. Tá? Como tem o carnaval e tem um represamento dos dados sempre, porque servidor público não trabalha normalmente no carnaval, as pessoas que digitam os dados no sistema não trabalham, as pessoas dos laboratórios, quando o laboratório é público, a grande maioria dos exames são feitos no laboratório público, eles não estão lançando esses dados em tempo real, você tem um represamento. Então não dá para falar que teve um aumento na curva de óbitos. Tá? Pode ter sido efeito do represamento aqui do carnaval, que a curva estava estabilizando, parou de lançar e agora aumentou porque está entrando esses dados. Mas, de fato, é no mínimo uma estabilização de curva de óbitos, que são óbitos de pessoas que se infectaram ali no meio do mês de fevereiro, final de fevereiro, que estão morrendo hoje, tá bom? Isso é preocupante, porque não se esperava essa estabilização dos óbitos tão cedo.
Já os casos apresentaram o repique esperado, que a gente falou na semana passada, que aconteceria por causa do carnaval. Então a gente já vê estagnação, reversão de tendência e aumento nos últimos dias. Então vamos aguardar, pelo menos semana que vem. Como eu não vou estar aqui na semana que vem, no Plantão Covid, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Entrem aí nos principais portais de notícias, acompanhem a curva. O que vocês vão ter que observar? Se esse gráfico aqui mantiver essa tendência de aumento, a gente vai viver um repique de curva. Se não mantiver e continuar caindo ou estabilizar, o carnaval fez o que a gente estava apostando que faria: diminuição da velocidade de queda. Só que tem um porém. No mundo inteiro, a Covid está arrefecendo. Já há reversão de tendência em alguns países, porque a mobilidade está voltando ao normal. Então, aqueles cenários de calmaria que a gente falava e tudo, era baseado numa reversão, numa diminuição, na manutenção da mobilidade. Como a mobilidade está aumentando e muito, as pessoas estão ficando relaxadas, esse aumento de mobilidade fatalmente leva a um aumento de doenças infecciosas sendo transmitidas, dentre elas a Covid. Então, essa reversão de tendência aqui, se confirmar, aí sim é o efeito da mobilidade do carnaval fazendo um repique, e a gente vai ter que ver se esse repique vai ser temporário ou se ele vai culminar numa nova onda. Não acredito numa nova onda, não acredito que tem suporte epidemiológico para isso, não tem imunidade. As pessoas ainda têm imunidade prévia contra a doença, então acredito que vai ser um repique temporário e deve cair, tá? A não ser que a gente detecte nova variante, que já pode estar circulando e tudo, tá? Então vou trazer para vocês depois as conclusões disso tudo aqui. E olha só, gente, quando a gente olha o gráfico em outra escala, esse repique, ele é ainda mais claro. Estão vendo aqui no cantinho? Olha só. Bem no final da curva aqui, a gente já vê a curva praticamente voltando a subir, tá? Então essa subida, não acredito que seja uma subida real, pode ser um fenômeno do represamento, tá? E pode ser que ela reverta, e acredito que ela vai reverter de novo. Como que eu tenho tanta certeza disso? Como é que eu acredito tanto nessa hipótese? Porque eu estou olhando os dados do Infogripe também. O Infogripe é o nosso principal aliado nessa avaliação semanal aí das curvas. E o que o Infogripe está mostrando? Uma diminuição da queda, uma diminuição da velocidade de queda. Então o Infogripe está falando que a queda está diminuindo, significa que tem alguém puxando a curva para cima, e esse alguém é a mobilidade, é o carnaval, é o decreto de diminuição de uso de máscaras, tá? Tudo isso está culminando aí para a gente perder velocidade de queda na curva de Covid. Aqui é na curva de incidência de síndrome respiratória grave, que são as hospitalizações por doenças respiratórias, a grande maioria delas são Covid, tá? Então a gente está tendo uma estabilização com o começo de movimento de estabilização na curva. E olha só, pessoal, isso aqui é um negócio assim horrível, horrível de observar, porque me entristece muito, porque a gente viu bastante várias vezes os governantes falando que não tinha necessidade da gente correr com a vacinação e tudo mais, né? E aí a gente teve a onda de Ômicron, que levou aí uma hospitalização muito idoso, 80 a mais, eles viveram o pior momento deles. Foi durante a onda de Ômicron, não foi durante a onda do ano passado, foi durante a onda de Ômicron, onde teve mais hospitalização de 80 a mais. E ainda bem que tinha vacina e ainda bem que a Ômicron era mais leve, porque se fosse a mesma coisa da Delta, gente, a gente ia ter uma onda horrível. 70, 79 anos, aí vai cair nas curvas, né? Porque a gente vê que realmente a Covid é mais perigosa para idosos e para não vacinados. E aqui está os não vacinados. Ó. Olha só o que aconteceu com 5 a 11 anos e 12 a 17. Viveram o pior momento por causa da onda da Ômicron. Beleza? Viveram o pior momento. Então, se a gente for observar retrospectivamente, era para ter vacinado esse pessoal assim que saiu vacina, gente. Por que ficaram fazendo. Como é que foi o negócio? Consulta pública. Que isso, cara? Que isso, mano? Entendeu? Então, 12 a 17 anos e 5 a 11 realmente viveram um momento ruim, e a gente tem que observar essa reversão de tendência forte aqui em 12 a 17 anos. Pode ser que esse pessoal que tem uma vacinação mais recente, que não tomou muita vacina, né, por causa dos atrasos aí, esteja revertendo tendência por falta de doses, porque não estão vacinados com 3 doses. Né? 12 a 17 anos, lembro vocês, não tem 3 doses. Então, pode ser que está sendo insuficiente e a gente tem que acelerar essa terceira dose para essas pessoas. Então, quem perguntou aí sobre adolescente tomar terceira, sobre criança tomar terceira, é uma tendência mundial, já tem país dando.
e a gente deveria estar dando também, porque a gente já está vendo o fenômeno epidemiológico mostrando que crianças e adolescentes, por mais que sejam menos infectados, menos infectados, não, sofram menos com a doença, a gente já está vendo reversão de tendência para 12 a 17.